Está no ar o programa informativo da Cogamay, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai. Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Cogamay, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai Limitada. O presidente da Cogamay, Isaldir Antunes Ganzerla, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto da entidade, vem por meio deste convocar os associados da cooperativa, que nesta data somam 1.500 para verificação de quórum, para a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 18 de dezembro de 2015, no auditório da Prefeitura Municipal de Ametista do Sul, situado à Avenida Bento Gonçalves, 1433, no centro de Ametista do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, às 7 horas em primeira chamada, com a presença de 2/3 dos associados. Às 8 horas em segunda chamada, com a presença da metade mais um dos associados, e em terceira e última chamada, às 9 horas, com a presença de 10 associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Alteração do Estatuto referente ao artigo 39. Alteração do Estatuto incluindo itens ao artigo 41. Alteração do Estatuto referente ao artigo 41, parágrafo 1º. Alteração do Estatuto referente ao artigo 41, criando o parágrafo 5º. E assuntos gerais. A Assembleia se realizará fora da sede, por falta de condições adequadas de acomodação. Ametista do Sul, 30 de novembro de 2015. Minha saudação a todos os ouvintes, em especial aos garimpeiros de Ametista do Sul região. Meu nome é Enio da Rosa, eu sou um ex-garimpeiro e ex-presidente da Amparo, Associação dos Portadores de Doença do Garimpo, hoje afastado das duas atividades, né, devido do garimpo ao problema de saúde e da Amparo até para mim poder descansar um pouco, né, enfim, refletir, tocar minha vida, e deixei ela na mão de outras pessoas competentes, né, que podem fazer um bom trabalho. Bem, a Amparo começou, a gente teve a feliz ideia de fundar em 2008, devido a um grande número de pessoas acometidas pela sílica e pela doença, que não tinham a representatividade junto aos órgãos competentes, né, para ir buscar seus direitos junto à Previdência. Tive a feliz ideia de, com a ajuda de um pessoal, na época da Cogamay, né, com a equipe técnica da Cogamay, mais o presidente, e montamos a Amparo. O nosso principal objetivo era dar um amparo àquelas pessoas que estavam sim acometidas pela doença e muitas vezes não tinham nem documentos necessários que precisava para entrar na Previdência. Eu também, como já tinha o problema, decidimos então, junto com essa equipe de pessoas, a buscar os nossos direitos, enfim, e dar uma vida digna àquelas pessoas, até para resgatar, né, quebrar um tabu daquelas pessoas que estavam afastadas da sociedade por um motivo bem fútil, né, e graças a Deus hoje me sinto orgulhoso por ter dado certo. Na verdade, na época então, os garimpeiros que estavam doentes, eles nem sabiam que documentos levar na Previdência. Muitas vezes pediam raio-x, mas não era o raio-x, era uma espirometria. Muitas vezes não era uma espirometria, era uma tomografia. E assim por diante. Decidimos então criar a Amparo e foi a partir daí que as coisas mudaram. A gente sentou lá com a direção da Previdência Social, ou então o secretário de Saúde na época, o Gilmar Bertuoli. A partir de hoje vai ser mudada a situação, essa realidade vai ser invertida. Vocês passem para nós quais os documentos necessários, que aí sim nós vamos buscar os nossos direitos, porque não era justo o trabalhador trabalhar, pagar para a Previdência e chegar na hora não ter seus direitos. Então a partir daí começou a dar certo. Nós sentamos com a direção da Previdência, nós fomos a Ijuí na superintendência e começamos a pressionar eles. Bom, na primeira reunião, vejam bem os senhores, que nós estávamos com 18 garimpeiros na reunião. Na segunda tinha 60. A partir daí a coisa funcionou. Criamos a Amparo, criamos o Estatuto. O presidente, na época, o Isaldir, chamou essas pessoas no rádio, porque eu tinha o nome de todos, né? Chamamos no rádio e botamos a cara para bater, né? Reintegramos essas pessoas na sociedade. Começamos, então, um trabalho forte junto com a Previdência, que o nosso objetivo principal era a Previdência. Porque eu sempre falo assim, ó, na época tinha 5 companheiros nossos que estavam encostados com o auxílio-doença. O que ocorria? Vencia de 3 em 3 meses, vencia aquele prazo que os peritos davam, mas não como silicótico, como agricultor com doença de asma.
certo? A sílica não tinha nos parâmetros lá da Previdência que enquadrasse eles como uma doença crônica obstrutiva. Criamos a Amparo e a partir daí então o portador de silicose então passou a ter os seus direitos. Não saía aposentadoria, saía a única coisa que saía, assim como agricultor, eles tinham o bloco de produtor e como doença da asma, não era como silicose. E só tinha 5 trabalhadores que estava afastado já com um problema bem grave de saúde. A maioria das vezes a pessoa, o portador já de silicose, ele chegava lá já meio com vergonha, já meio deprimido e muitas vezes por experiência que ele não possuía ou até não tinha conhecimento, os peritos acabavam negando para ele, né? Ele voltava para sua casa, né, desanimado, sem ter o que dar, sem ter o que botar na mesa para os filhos, e aí voltava para o garimpo, sem condições de trabalhar, ele não tinha mais condição. A Amparo deu certo, até na época a gente recebeu muitas críticas, né, porque é uma coisa que talvez nós ia fechar os garimpos, mas não, isso foi para melhorar a situação do trabalhador. Graças a Deus hoje temos um número, acredito que entre os que faleceram, que as famílias ficaram recebendo, tem em torno de 180 a 200 pessoas que já precisaram da Amparo e já tiveram o benefício, já tiveram o seu retorno, né, reintegramos essas pessoas na sociedade e quebramos um tabu, que a sociedade muitas vezes olhava essas pessoas com um modo diferente, né? Ele já não podia mais levar o seu alimento para casa. Então, graças a Deus, Amparo fez um ótimo trabalho sobre isso. Então, em junho de 2009, aí nós montamos o Estatuto da Amparo. Foi criado o Estatuto, foi legalizado, né? Foi registrado junto aos órgãos, né? E mostramos o que realmente a gente queria, quais os nossos direitos que nós queríamos, né? Porque Amparo é uma ONG, é uma entidade sem fins lucrativos e o nome já diz Associação dos Portadores de Doença do Garimpo. Aí, em novembro de 2009, o presidente Zaldir, na época, tinha umas questões ambientais, com a FEPAM, enfim, com o IBAMA. Aí ele fez uma audiência pública com o pessoal da Comissão de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, para reabrir os garimpos. Aí, a convite dele, a gente participou. Aí estava, na época, o pessoal da Assembleia Legislativa, e, enfim, o pessoal do Sereste, Palmeiras das Missões, para cuidar da saúde. Foi elaborado um pedido, através dos deputados que ali estavam, para a CONAB, né? A CONAB é a Companhia de Alimentos do Estado. Já liberaram, então, logo em seguida, uma quantia de 4 mil quilos de alimentos para nós. A partir daí começou a evoluir os trabalhos, fomos a Porto Alegre buscar esse alimento, aí um funcionário da Secretaria de Obras do município, um funcionário público, embaixo de chuva, com um caminhão da prefeitura e trouxemos esses 4 mil quilos de alimentos. Fizemos a distribuição, né, de uma forma bem transparente, em 2 ou 3, se não me falha a memória, cestas básicas para cada trabalhador que estavam doente. Começamos a botar o pão na mesa desses trabalhadores. Aí, a convite do Sereste, que é o órgão que cuida da saúde regional aqui da Grande Palmeiras das Missões, passamos a integrar, então, a diretoria do Sereste. A partir daquele dia, passei a exercer o cargo de vice-presidente do Conselho Gestor do Sereste. E já protocolamos junto à Secretaria de Saúde do Estado, junto com o secretário, na época, o Gilmar Bertoli, o pedido da medicação para esses trabalhadores. Porque todo trabalhador que estava com sílica recebia o medicamento para asma, não para sílica. Foram várias viagens, aí entrou outro secretário, a secretária Cleusa, fomos várias vezes, junto com alguns vereadores. 6 de junho de 2013, foi publicado então no Diário Oficial da União a liberação desse medicamento para sílica para todo o Brasil. Não foi só para Ametista, não foi só para a região, foi para o Brasil inteiro. Aí, a partir daí, com a Amparo ganhou mais notoriedade. A partir desse 13 de junho, né, que saiu no Diário Oficial da União, começou a aparecer os convites, né, para palestras, convenções, né, eventos em todo o Brasil. A gente participou de várias reuniões fora do estado, tipo Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, na Paraíba, lá em João Pessoa, inclusive onde deu esse desastre agora, em Mariana, lá em Belo Horizonte, eu estive lá. Tinha outro convite agora para ir dia 20 de setembro desse ano que passou agora, 2015, não fui. Palestra em universidade, na UNO Chapecó, na URI, na URGS de Porto Alegre, então foram várias, né, para falar sobre silicose, enfim, uma doença que quase não existe no Brasil, mas aqui na nossa região ela é bem consistente, né, ela é bem forte, né. Amparo não foi criado assim para falar em mídia, para falar, né, mas enfim, a gente teve esse convite, né, a gente participou. Até para levar conhecimento e buscar conhecimento e até para divulgar aquele trabalho tão bonito que a gente tinha feito e tinha dado certo.
Então, só para falar um pouquinho da região, Amparo não foi criado só para ametista. A princípio, era uma coisa meio banal, assim, que os pessoal até criticavam, né? Que poderia não dar certo. Mas graças a Deus deu certo e temos vários municípios que integraram Amparo. Todos os garimpos, as regiões da área de garimpo que pertence a Cogamay, tem associados, né? Tem pessoas já que foram beneficiadas. Temos pessoas em Planalto, inclusive eles tinham tentado várias vezes através do Sindicato de Trabalhadores Rurais e não tinham conseguido auxílio-doença. Temos pessoas em Ametista que estavam via judicial, tentaram via judicial, melhor dizendo, não tiveram sucesso. A Amparo resolveu o problema deles. A Amparo foi lá e apresentou eles lá para a Previdência Social, lá para os técnicos lá, não, peraí, vocês vão deixar esse cara morrer de fome, ou a família dele morrer de fome? Então, assim, ó, eles olham com bons olhos lá para nós, né? Amparo é uma coisa que eu me orgulho em falar, porque uma coisa que deu muito certo. Tem Cristal do Sul, tem Rodeio Bonito associado, tem pessoas que foram beneficiadas, tem Frederico, tem pessoas inclusive que foram embora para outras cidades, já com a silicose, chegaram lá, não puderam arrumar emprego, né? Já estavam doentes, voltaram para Ametista, buscaram, né, amparo para os amparar e hoje estão aposentados, né? Então, aproximadamente entre aposentado e com alguns com auxílio-doença ainda tem em torno de 180 a 200 pessoas. É claro que alguns já faleceram, mas a família dele ficou recebendo, né? Os filhos ficaram amparados. E esse nome, eu falo até com clareza, que quem deu o nome na Associação Amparo foi o Isaldir. Ele chegou e me disse assim: Enio, você vai ser o presidente e o nome vai ser Amparo. Então, olha aí, que nome bonito, né? A gente quer deixar bem claro o seguinte, ó, que nós tivemos um apoio de várias pessoas, na Secretaria de Saúde, né, de todos os prefeitos que passaram, dos vereadores, do comércio em geral. A Creluz, na época, ela ajudou nós. Na verdade, quem pagou o estatuto da Amparo para nós foi a Creluz. Depois ela patrocinou nós com mais um almoço, mais uns reais, enfim, para nós se manter, porque a gente não tinha, de 2008 até 2015, a nossa receita foi R$8.000. E graças a Deus eu me orgulho em falar, em poder ter feito tanto para esse povo. E conseguimos a trazer um retorno enorme para o município, porque eles não tinham a representatividade. Então tem várias pessoas, até que a gente não gostaria de falar o nome de alguns, para não esquecer, não cair no esquecimento. E aí tem o trabalho da Cogamay, que foi muito importante. O lado humano do presidente Isaldir, ele sempre teve acessibilidade para essas pessoas, ele sempre disponibilizou a sua equipe técnica, o seu carro quando precisava, levar e buscar essa pessoa na Previdência, a estrutura da cooperativa, agendamento muitas vezes de perícia, buscar paciente, levar paciente. Então a gente tem esse lado de gratidão também a ele e esperamos, né, que ele continue assim, ajudando essas pessoas. Que eu sempre falo assim, ninguém pediu para ficar doente, né? Mas enfim, temos que enfrentar, foi uma realidade que surgiu, que ela apareceu e vamos, enfim, ter o nosso lado humano também, né? Para tocar em frente isso aí, né? Eu falo muitas vezes, se não fosse talvez a Cogamay, a Amparo não existia, porque nós não tínhamos suporte técnico para enfrentar, nós não tínhamos uma equipe técnica para nos ajudar. Certo? Então, assim, a gente não tinha conhecimento muitas vezes de por onde começar. Então, o Isaldir teve esse carinho para essas pessoas e graças a Deus hoje deu certo, né? E está dando certo. Eu também não só falo em meu nome, né? Eu falo todas aquelas pessoas que fizeram parte da diretoria, a passada e ainda a atual, né, de hoje, que continuem fazendo um trabalho maravilhoso, né? E aproveitando o gancho aqui, eu também quero convidar todos os associados da Amparo para participarem no dia 18 de dezembro, tem uma Assembleia Geral, né? Uma Assembleia Geral da Cogamay, no auditório da Prefeitura, a partir das 9 horas da manhã. E vai ter, nessa Assembleia, vai ter uns assuntos muito importantes, de muita relevância aos associados da Amparo, aqueles portadores de silicose. Também nós vamos pedir, vamos até implorar lá para o presidente, que eu acredito que ele não vai deixar essas pessoas mal, de criar, junto com o Estatuto da Cogamay, alguma coisa que possa nos beneficiar. A gente vai debater lá algumas questões que a gente sabe que ele, com sua acessibilidade, ele vai nos ouvir. E então eu conclamo, em nome do presidente Alcione, da diretoria atual, que esses garimpeiros compareçam, né? Esses, mesmo afastados pela silicose, eles são garimpeiros nato,
eles são membros natos da Cogamay. Nós não podemos perder esse direito de, talvez, de ser excluído como associado, aliás, da cooperativa, né? Queremos, então, agradecer a oportunidade, o espaço, a convite do seu Isaldir, o presidente da Cogamay, e me colocar sempre à disposição, assim que eu puder. Eu sei que várias pessoas ainda me procuram, né, para me ajudar, enfim, me coloco sempre à disposição e estou sempre aí. E mais uma vez, então, eu conclamo então os associados de amparo que compareçam no dia 18 de dezembro, né, a partir das 9 horas no auditório da Prefeitura, para essa Assembleia, né, da Cogamay, para nós incluirmos novamente, né, como talvez como associado da Cogamay e mais algumas coisas que a gente possa ter um benefício. Quero desejar então a todos um Feliz Natal, aí, um ano novo cheio de paz, alegria e saúde, né? E aqueles garimpeiros que estão meio desanimados aí devido ao preço, que não desanimam, que trabalham, que continuam lutando. Hoje tem um sistema que não deixa mais ficar doente, né? No nosso tempo não tinha. Aquele trabalhador, ele pode ir para o garimpo mais seguro, mais tranquilo. E se porventura a diversidade da vida aparecer, a doença aparecer, a Amparo está aí para ajudar sempre, né? E eu deixo então o meu abraço e na medida do possível a gente estará ajudando a todos. Tchau e até na outra oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.